Saúde Digital SUS Campinas. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje mais um podcast do Saúde Digital, onde conversaremos sobre o Novembro Azul e cuidados com a saúde do homem. Meu nome é Raul Goulart, eu sou fisioterapeuta do Serviço de Atendimento Domiciliar da Prefeitura de Campinas e hoje eu estou com um convidado muito especial, o Dr. Pedro. Ele é urologista da Clínica Urologia Campinas e veio aqui para discutir um pouco sobre esse tema aí que ele tem bastante experiência. Então, seja muito bem-vindo, Pedro, muito obrigado pela sua disposição para estar aqui conversando com a gente esse assunto que está tão em alta, né, hoje em dia. E se pudesse apresentar um pouquinho, falar da sua formação, da sua experiência. Tá bem, bom, eu que agradeço o convite, por a gente poder falar de um tema tão importante e cada vez mais atual. Meu nome é Pedro D'Ameto Neto, eu sou médico urologista, formado pela Unicamp e trabalho aqui em Campinas já faz 21 anos. Então, vamos lá, né? Sim, cara. Não sei se todo mundo sabe, né? Mas a campanha do Novembro Azul é uma campanha muito grande, já tem algum tempo também. E é um mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata especificamente. Mas isso traz também muitos outros temas, outros assuntos em relação à saúde do homem, né? O homem ele não está unicamente estrito ao câncer de próstata. Mas como ele é um câncer que aflige muito esse gênero, né? Então acaba aparecendo mais para a campanha de conscientização desse mês. Mas vamos lá, o que você tem a dizer sobre o câncer de próstata? Ele realmente é muito perigoso? O que é o mais importante da população entender sobre essa doença? Então, eu gosto sempre de começar, quando eu falo de Novembro Azul, para as pessoas saberem como que surgiu esse movimento. Sim, eu mesmo não sei. Então é legal saber, né? Sim. Então foi inspirado no Outubro Rosa, que foi na década de 90, para alertar para prevenção de câncer de mama. E começou numa corrida lá em Nova York e tal, eles tiveram a ideia de fazer isso daí. E aí, na Austrália, eles fizeram um movimento chamado Movember, fazendo alusão a November, né? Que foi em 2003. E por que novembro? Porque dia 17 de novembro é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. Então, eles já pegaram novembro e falaram, bom, tem Outubro Rosa, vamos fazer Novembro Azul. E aqui no Brasil foi trazido pelo Instituto Lado a Lado, em 2008. Então, desde 2008 que aqui no Brasil tem se intensificado a importância da conscientização. Legal, aproximadamente 15 anos, então. E por que o câncer de próstata é tão importante? A gente fala, bom, o câncer de próstata é mais comum nos homens. Na verdade, não é. O câncer mais comum nos homens e nas mulheres é o câncer de pele, dois tipos que a gente chama de espinocelular e basocelular. Então, o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer aqui no Brasil, prevê que nesse triênio 2023 a 2025 vai ter 221 mil novos casos por ano de câncer de pele. Mas esse câncer de pele não mata. Então, ele está um problema estético, né? A pessoa fica com a lesão, mas não gera metástase, não coloca a vida em risco. Menos agressivo, a gente pode dizer. Não é agressivo, assim, não coloca a vida em risco. Então, 221 mil casos por ano, novos casos. Câncer de mama, 73 mil. E de próstata, 71. Então, primeiro de pele, só que não tem importância clínica, porque não vai matar. Então, com importância clínica, o segundo mais frequente, de mama, 73 mil e 71 mil de próstata nos homens. Quase a mesma coisa, né? Se for comparar o câncer de mama das mulheres e o câncer de próstata dos homens, a quantidade de pessoas afetadas seriam parecidas. Por isso que tem essa relação bem estabelecida, né? De prevenção ao câncer de mama. E a gravidade é parecida também em relação ao câncer de mama. O câncer de próstata também tem uma mortalidade alta. Um pouco menos que o de mama, ele é menos agressivo. E o câncer de próstata tem uma característica de ser heterogêneo. Então, não é todo câncer que vai ser grave e agressivo. Então, alguns homens têm um câncer que evolui mais lentamente, outros um câncer mais agressivo. Então, é até importante a gente identificar cada caso, que vai mudar o tratamento, né? Se for mais agressivo, tem que ser um tratamento multimodal, como a gente fala. E, às vezes, quando o tumor é pouco agressivo, a gente faz até acompanhamento. Então, a gente O tratamento é acompanhar. É o acompanhamento. Por quê? Porque o tratamento, que consiste em fazer cirurgia e radioterapia, pode ter complicações, né? Problema de ereção, de incontinência urinária, fica perdendo urina. Então, se a gente identifica que aquele tipo de câncer, e tem alguns critérios para isso, não é muito agressivo, dá para acompanhar
E se mostrar algum sinal de evolução, aí sim institui o tratamento. Beleza. E quais são os principais sinais que o paciente ele começa a sentir? Isso eu acho que é o mais importante, porque muita gente que assiste, às vezes tem um desses sinais, ficam preocupados além do que deveria, enquanto outros têm e não se preocupam e deveriam buscar um tratamento. Então, qual que é a primeira queixa que o homem chega na sua clínica? Então, essa é a questão, né? Porque a próstata é uma glândula que envolve a uretra, que é o canal por onde a urina sai a partir da bexiga. Então, o que acontece? Se o tumor começa a expandir, ele começa a comprimir a uretra. Então, o que o homem tem? Dificuldade para urinar, começa a sangrar para urinar. Então, ele vai para urinar, demora para começar a sair urina. Tá. Só que o câncer de próstata começa na periferia da próstata. Então, até ele produzir sintomas, então, se for esperar ele ter sintomas, quando isso acontece, assim, 95% dos casos, ele já está avançado. Tá. Então, é diferente da hiperplasia prostática, né? Exatamente. Você estava falando, eu lembrei disso. Muitos homens têm a hiperplasia prostática que dá esse mesmo sinal e é confundido. É exatamente isso. Então, você já se antecipou até, né? Você já está bem antenado. Aí, porque a hiperplasia, então eu falei que a próstata, o câncer de próstata começa na periferia. Só que a hiperplasia começa na zona de transição, que é no meio. Tá. Então, muitos homens falam, puxa, eu estou tendo, às vezes está ouvindo a gente falar aqui, puxa, eu estou tendo isso daí, será que eu estou com câncer de próstata? Pode até ser, mas o mais provável é que seja hiperplasia. E o que é hiperplasia? É um aumento da próstata, mas de células normais, que não é câncer, não tem nada a ver com câncer. Tá. Aí tem que tratar, mas não tem a gravidade do câncer. Né? Então, e é tratável e tem os sintomas diminuídos. Ah, sim. Aí você pode ou tratar com remédio ou com cirurgia. Tá. Então, por isso a importância de fazer o acompanhamento. Porque se for esperar dar sintomas, então muitos homens falam assim, eu não sinto nada, então não preciso me preocupar. Mas não, o câncer pode estar crescendo dentro dele e quando tiver os sintomas já... E hoje em dia o diagnóstico, a prevenção é muito, muito boa, muito melhor do que em relação a alguns anos atrás. A própria 20 anos atrás teve muita diferença, né, entre tratamento e prevenção disso. Porque hoje em dia a gente já sabe a importância, todo homem sabe a importância de ir ao médico, apesar de muitos não irem. Né? A gente tem uma barreira muito grande em relação, se a gente comparar com as mulheres. A mulher todo ano ela vai no ginecologista, ela faz o check-up dela, tendo sintoma ou não, é da rotina dela. Contrário do homem, que só vai buscar normalmente um médico quando ele tem uma queixa, que daí pode ser esse caso que você já falou. Caso ele consiga fazer um acompanhamento anual, igual a mulher faz, a chance do tratamento precoce é muito maior, de identificar alguma coisa já no começo. Por que você acha que o homem tem tanta dificuldade assim, em buscar ajuda médica? Por que o homem guarda muito isso para ele, não vai buscar ajuda, só vai quando realmente a coisa está feia? É a velha história do preconceito, né? Sim. Então, como o acompanhamento consiste em dosar o PSA, que é o exame de sangue, e fazer o exame de toque, que é através do ânus, para sentir se tem alguma alteração na próstata, então os homens não querem fazer, né? Agora, isso vale salientar que tem melhorado ano após ano. Então, os homens têm tido mais consciência, então tem ido, a gente nota isso, eu noto ao longo desses 21 anos, que antes geralmente eram as mulheres que levavam, né? A esposa levava o marido porque precisa ver como é que tá isso daí, né? Às vezes ele nem sabia, ele chegava lá e ela tinha marcado. Cardiologista? Falou, exatamente, cardiologista não, hoje é urologista, tá marcado, você tem que ir. Tá. E aí eles acabam indo e vem que não é nada demais, um exame rápido, praticamente indolor, então... mas tem melhorado bem, mas ainda assim as mulheres se cuidam mais, né? A gente falou do Outubro Rosa, então elas têm uma consciência maior. Mas isso tem melhorado ao longo dos anos em relação aos homens. Então o preconceito ainda é uma barreira, mas menor do que antigamente. Sim. Tá, a gente está conseguindo mudar um pouco isso. Legal. E a gente estava falando, até aproveitar falando do PSA, você falou que até algumas décadas atrás. O PSA é do final da década de 80 e começo de 90. O que é o PSA, que é importante salientar? É o exame de sangue. Então ele revolucionou esse diagnóstico precoce do câncer de próstata. Porque antes, eu lembro até os professores falando na Unicamp, os homens chegavam já com o câncer avançado. Já não tinha mais o que fazer. E aí o PSA, ele dá um indicativo. É importante dizer que quando o PSA surgiu, todo mundo imaginava, bom, a gente está diante do exame perfeito. Se ele está alterado, o homem tem câncer. Se ele está normal, não tem. E logo já se percebeu que não é nada disso. Às vezes o PSA está alterado, mas por outras causas.
Então, dá a importância de fazer um outros exame exames. bem específico mesmo para isso. E antes da década de 90, como que era feito? Não tinha, né? Porque é até importante salientar, a gente fala muito prevenção. Então, as pessoas têm ideia. Bom, prevenir significa, eu vou fazer exame de toque, exame de PSA, isso vai evitar que eu tenha um câncer de próstata. E não é isso, né? Na verdade, não se sabe ainda como evitar que o câncer surja. O que a gente faz é um acompanhamento para que haja um diagnóstico precoce. Essa é a chave da questão. Você pegar no início. Porque se pegou no início, tem chance de curar. 90%, 95%. Tá. Então, aí é que é feito com toque o PSA. Se um dos dois ou ambos vier alterado, aí tem que seguir fazendo outros exames para confirmar ou não a presença do câncer. Tá. Aproveitando isso, a gente podia entrar um pouco nos fatores de risco, né? É impossível a gente prevenir 100% o aparecimento do câncer, mas existe alguns fatores de risco diferenciais do câncer de próstata, ou a orientação é praticamente igual aos outros tipos de câncer, né? Atividade física, evitar sedentarismo, tabagismo, ou algum não tem relação nenhuma com a próstata. Porque muita gente fala, não, mas eu fumo, eu tenho risco de câncer de pulmão. O que a próstata tem a ver, né? Então, os fatores de risco são parecidos, são mais ou menos iguais. O cigarro não, né? O tabagismo não é fator de risco para câncer de próstata. E o que a gente sabe é que a causa é genética, né? Não se sabe ainda quais genes são, mas são alguns genes que vão determinar uma proliferação de células anormais na próstata e daí gerar o câncer. Mas existem alguns fatores de risco. A etnia negra tem uma incidência maior. Quem tem história familiar, pai ou tio consanguíneo, primeiro grau, tem uma chance estatística 2 a 3 vezes maior de ter o câncer do que quem não tem. Mas aí é importante salientar que não quer dizer que ele teve o pai com câncer de próstata, ele vai fatalmente ter. Sim. Ele tem um risco aumentado, teoricamente, mas então ele tem que começar a acompanhar mais cedo, mas não quer dizer que ele fatalmente vai ter o câncer. E alimentação rica em gordura também, sedentarismo, como você mencionou. E aqui vale um ponto sobre a testosterona. Então, muito se fala, a testosterona. O que é a testosterona? É o hormônio do homem. Embora as mulheres também produzam, elas produzem uma quantidade muito menor do que nós. Assim como a gente também tem estrógeno, né? O hormônio feminino, mas uma quantidade menor. Então, a testosterona, muitos falam assim, ela vai causar um câncer de próstata se você fizer uma reposição hormonal. Em excesso, talvez. Não é que vai causar. Se o homem tiver a predisposição de ter o câncer, o uso de testosterona vai acelerar esse processo. Pode ser um gatilho. Agora, se ele não tiver, também não é. Então, não é que ela vai causar, mas o câncer de próstata claramente se acelera na presença de testosterona. Tanto que um tratamento que a gente faz quando já não dá mais para curar, não dá para fazer cirurgia ou radioterapia. O homem chega já com o diagnóstico de um câncer disseminado, metastático. Aí o tratamento consiste em fazer um bloquear a testosterona do homem. Então vai baixar níveis de castração, como a gente fala, para segurar a evolução do câncer. Interessante. Legal. O tratamento precoce para todos os tipos de câncer está vindo aí bastante na mídia, né? Da importância do autocuidado, de procurar ajuda médica para conseguir encontrar o início da doença quanto antes, para poder ter mais sucesso no tratamento. A gente vê na nossa prática clínica, na assistência domiciliar, a gente visita muitos pacientes idosos e a gente observou que normalmente a gente vê mais viúva do que viúvo. Então, acho que desde muito tempo atrás, né, a gente tem a característica de que o homem morre mais cedo. Isso é verídico ou é só aparência mesmo? Porque a gente consegue, normalmente, pacientes acima de 80 anos, a gente tem muito mais mulheres do que homens, porque os homens não chegaram a isso. A causa de morte mais precoce nos homens, ela está relacionada a essa falta de procura do tratamento e tudo mais. Você acredita nisso? Acredito que sim, tem relação com isso. Os homens se cuidam menos, como a gente já falou. Mas eles se cuidam menos não é só no aspecto de não ir ao médico. É no dia a dia também. Às vezes tem mais vício, está mais exposto ao estresse, a vícios como tabagismo, etilismo. Então a gente vê que há uma incidência maior. Mas isso tem infelizmente aumentado. A gente vê que as mulheres têm fumado mais também, bebido mais, se exposto mais ao estresse também. Mas isso classicamente, se você pega a expectativa de vida, sempre as mulheres têm alguns anos, uns 2, 3 anos a mais do que a média dos homens.
E aí cai sempre naquela velha história, né? De estilo de vida, de procurar ter hábitos saudáveis, alimentação balanceada, atividade física regular. Uhum. Se for beber, um ativismo social, não fumar, né? Não usar drogas ilícitas. Então, tudo isso pode contribuir para um aumento de mortalidade nos homens. E tem que citar as causas externas também. Sim, Então, importante. acidente no trânsito, automobilístico, motociclístico, os homens... Sim. O próprio tem mais crime, né? homens. Morte por crime, Exatamente, brigas de rua e tudo mais. então Né? os O homens homem são- é mais agressivo, então dessa forma ele também está mais sujeito a morrer de outras causas, São causas mais externas. expostos, Exatamente. Eu acho que é algo importante de se falar na saúde do homem e que também está crescendo bastante hoje em dia com essa mudança de mentalidade, é a saúde sexual. Sendo que antigamente nenhum homem praticamente buscava ajuda por causa de uma impotência, por causa de uma ejaculação precoce. E hoje, já como a mídia está trabalhando bastante isso, parece que os homens estão procurando mais esse tipo de tratamento, porque influencia muito no seu dia a dia, na sua vida, principalmente homens mais jovens, né? Vocês tratam bastante disfunção sexual na clínica? Sim. Isso é Você acha que muito... aumentou ultimamente ou não? A Eu não diria que aumentou. A procura aumentou. Quando você falou aumentou, eu achei que a incidência. Não, porque Isso antigamente ninguém procurava, porque tinha Exatamente, vergonha, né? por causa do preconceito, essas coisas que a gente já conhece. Mas hoje em dia parece que os homens estão mais atrás disso, de procurar ajuda nessa questão. Como tantas situações que envolvem saúde pública, às vezes a gente tem a impressão que está aumentando a incidência de determinada doença ou um problema. Tal. Mas não é, que as pessoas têm procurado mais, porque antigamente não falava, tinha muita vergonha. E a população está envelhecendo também e vai acabar desenvolvendo mais doenças do que antigamente. Porque o câncer de próstata, como os outros cânceres, já é um dos principais fatores de risco, a idade, avançada da idade. E com relação ao problema de ereção também, né? Então, a disfunção sexual, que aí envolve principalmente ejaculação precoce ou rápida, como a gente fala mais hoje em dia, ou disfunção erétil, a impotência, né? Conhecida como uma impotência. E aí realmente é isso, os homens ficam muito receosos de procurar ajuda, de se expor, né? Então é muito comum, a gente até comenta no nosso meio, que a gente até percebe, às vezes o homem vem e fala, quero fazer exame de próstata. Beleza, então vamos fazer exame de próstata, se faz todo... Aí quando a consulta está chegando ao final, a gente já está levantando, aí ele fala, e tem mais uma coisa que eu queria falar. E aí a gente já sabe Às que vezes estava com vergonha, né? Assim. Mas é bom isso, porque ele vai sentindo confiança no médico, né? Ele vai passando o tempo, ele vai conversando durante a consulta. Isso é muito importante, que o médico tenha uma empatia para ele poder se abrir. E daí ele fala, não, realmente, eu estou tendo problema de ereção, ou ejaculação precoce, ou ambos. E aí dá para tratar. Hoje em dia tem muitos tratamentos. Os tratamentos são eficazes. Sim. Conseguem ter uma boa resolutividade. Mas, novamente, Raul, lembrar da questão de estilo de vida. Então, isso é uma estatística. 70% do problema de disfunção erétil, a impotência, é de causa psicogênica. É 30% causa orgânica, que aí está relacionado, além da idade, hormônio, diabético, hipertenso, tabagista tem uma chance maior de ter problema de ereção, porque essas doenças vão lesando o tecido erétil do pênis, que é o que leva à ereção. E aí, só que a causa psicogênica é mais comum, né? Isso acomete qualquer idade, então homens jovens, todo mundo, mais né, velhos. E aí, muitas vezes, se ele mudar o estilo de vida, aliviar o estresse, fizer atividade física regular, às vezes não precisa tomar remédio. Sim, a abordagem multidisciplinar é importante, né? Às vezes uma psicoterapia, encaminhar para um psicólogo, mas tudo isso vai ajudar a diminuir níveis de ansiedade, estresse e às vezes resolver bem mais rápido, né? Do que só com medicação. Porque a gente sempre associa problema de saúde com medicação. Tudo a gente quer remédio, coisa rápida e tudo mais. E às vezes essa abordagem mais holística é interessante. É o que eu ia te perguntar também. Os médicos, parece que eles estão transformando um pouco essa questão do atendimento, aquele atendimento mais formalizado, mais seco, né, vamos dizer assim, está se tornando uma conversa, está se tornando uma avaliação mais holística do quadro geral do paciente, para que ele possa ter se sentir à vontade para conversar de assuntos que eles não sentiriam, igual você comentou no final de uma consulta. E, então, em relação à saúde do homem, você acha que o urologista está tendo esse papel de ter uma visão mais holística do que só aquela visão mais específica
urogenital e está começando a tratar realmente essas questões. O paciente está muito ansioso, vou encaminhar, vou ajudar a trabalhar isso. Ou mesmo um paciente que tem um colesterol alto, uma pressão alta, vocês também estão tentando abordar e poder abraçar mesmo esse paciente para fazer o tratamento global dele. Não, com certeza. Isso, inclusive, é uma causa da Sociedade Brasileira de Urologia. Então, a gente tem falado muito de configurar o urologista como médico do homem, assim como o ginecologista, né? Sim. Já há muito tempo, há décadas, os ginecologistas fazem isso. A mulher chega, ele não vê só a parte ginecológica, ele vê, faz avaliação de tireoide, pede colesterol, triglicéridos, exames gerais, e se houver alguma alteração, encaminha para cardiologista, endócrino e tal. Mas ele que pode identificar, né? Exatamente, identificar. Para ter uma visão mais geral, né? Você não trata só, como você falou, uma próstata, você está tratando uma pessoa, né? Um homem. Sim, né? Paciente. Né? E você estava falando dessa questão do problema sexual. Então, o que acontece? Uma maneira de abordar. Então, o homem chega com queixa de problema de ereção. Então, muitas vezes pode dar um remédio. Então, você está com problema de ereção, toma um remédio aqui, um Viagra, Cialis, o que seja. E não conversa, né? Porque não é só... O remédio é importante. Sim. Porque às vezes o problema dele é psicogênico, mas ele precisa ter o remédio para ter um suporte, aí depois você conversa. Olha, eu vou te dar um remédio, mas você tem que ir na causa do problema. O que é a causa do problema? É seu estilo de vida. Então, procure fazer atividade física, formas de aliviar o estresse, procura ter um hobby, sair com a família, com os parar amigos. De fumar, se for tabagista. Parar de fumar, exatamente. Porque aí você vai poder ficar livre do remédio. Sim. Não ficar dependente. E serve de motivação, né? O seu tratamento tá nas suas mãos. Então, a gente está aqui para ajudar, mas o responsável pelo seu tratamento é você mesmo. Então, vamos tentar isso. Você vai ter esse ganho, demonstrar o ganho que vai ter para você não ficar dependente da medicação. Mas também, se ficar, não é um problema, porque o tratamento está aí para isso. Mas se você também não dá o remédio, às vezes ele não se sente seguro e você não vai começar a gerar aquele círculo virtuoso para ele depois sair dessa sem precisar continuar tomando remédio. E o que você falou, se precisar tomar medicação, esses remédios são muito seguros, então ficou um certo estigma de pensar, bom, eu não posso tomar esses remédios porque senão vai me dar problema no coração, vai me dar problema de hipertensão. E não é nada disso. Esse estigma surgiu porque quando o Viagra foi lançado, não sei se vocês lembram, alguns homens morreram, né? Sim. Mas por que isso? Problemas Mas isso ficou já muito claro. O problema é a associação. Esses homens que morreram tomavam um tipo específico, uma classe de medicamentos para o coração, que são os nitratos. Então, se você associar medicamento para impotência, ou como a gente fala, disfunção erétil, aos nitratos, o homem tomar o nitrato, aí tem uma grande chance de ter baixo fluxo coronariano e infarto. Então, essa é a única contraindicação. O homem toma esses remédios, não pode tomar remédio para problema de ereção. Sem contar a associação com álcool e droga, às vezes, né? Que aproveita que está na noite, assim, tá com bastante álcool no corpo, toma medicação e também aumenta o risco de ter um problema cardíaco. É que aí não, aí não chega a ter esse problema. O problema é o uso do nitrato. Então, ele não vai aumentar o risco de problema cardíaco. Então, ficou esse estigma. Então, muitos homens falam assim, não vou tomar porque vai me dar problema, eu sou hipertenso, eu não posso tomar. Não tem nada disso, pode tomar com segurança. É claro que tem que ser avaliado por um cardiologista se ele suporta o esforço da relação sexual. Às vezes ele é um cardiopata que não consegue subir 2 degraus de escada, e aí se ele tomar o remédio, ele vai poder voltar a ter relação que antes ele não tinha, um esforço físico. O risco é outro. E o esforço, mas o risco não é pelo medicamento, mas pelo próprio esforço da relação sexual. Né? Legal. E voltando para a campanha do Novembro Azul, você acredita que desses quase 15 anos, né, que se iniciou, teve muita diferença na procura do homem para o seu autocuidado? Então, graças ao meu pai só vai para o urologista graças ao Novembro Azul, porque é uma campanha, porque a gente lembra, ele vê, anima e vai procurar ajuda médica. Então, você acredita que desses 15 anos para cá teve muita diferença? De antes da campanha para depois? Foi importante? Com certeza. Isso a gente nota cada vez mais. Porque é interessante que parece que cada vez se divulga mais, né? O Novembro Azul. Então, porque a mídia está crescendo, então, tanto para coisas ruins quanto para coisas boas. Então, aproveitando que isso é algo positivo. Então, né?
Sim. Algo que está fazendo bem para a população e para a sociedade. Porque até então tinha mídia bem estabelecida, né? Então, rádio, jornal, TV, mas agora tem as redes sociais. Então, esse conhecimento do Novembro Azul, essa importância do Novembro Azul, tem se disseminado de forma exponencial. Realmente a gente nota que tem mudado. Os homens, e aquilo que eu falei no começo, eles têm tido menos preconceito, a sociedade vai mudando também, o conceito de sociedade mesmo que a gente vive, né? Então as pessoas têm uma tendência a ter um preconceito menor, que é muito importante que tenha acontecido isso, né? Preconceito em todos os níveis, né? Que cada vez se diminua mais mesmo, né? É o que a gente espera. E a gente conseguir eliminar todos os preconceitos da sociedade. Isso ajuda muito por causa do acesso à informação. Hoje em dia a gente tem acesso à internet, podcast, notícias, então isso tudo vai ajudando a população a ser mais bem informada. A população mais bem informada, ela é uma população mais saudável, não tem jeito. Há 50 anos atrás, 50 anos atrás não tinha internet, então a gente não tinha como divulgar essas informações para as pessoas, que a gente tem hoje, a facilidade, é muito rápido. E o acesso à informação, então, leva a pessoa a ter isso e falar, pô, por que eu vou continuar com preconceito? Por que eu não levo o meu pai, meu marido, no urologista, porque ele está tendo alguns sinais e sintomas? Eu acho que isso é importante e vai só melhorar. Daqui para frente, a tendência, eu acredito, seja melhorar. As pessoas vão buscar mais a prevenção, porque hoje em dia a gente sabe que a prevenção é mais barata que o tratamento. O sistema público de saúde, os sistemas particulares, a gente sabe que tratar é muito mais caro do que prevenir, então vamos tentar prevenir ao máximo, né? E é importante você falar, porque a prevenção é muito mais barata e muito menos dolorosa. Né? Com certeza. Então, eu costumo dizer que o nível de invasão do corpo, então, o homem fala, poxa, mas eu não vou fazer um exame de toque, vai invadir meu corpo. Isso... Desconfortável. Mas é um exame muito rápido, alguns segundos, e se ele não tiver o diagnóstico do câncer e se disseminar, então o grau de invasão do corpo dele, de exames dolorosos, além de dor, né? Além de todo o mal-estar que gera um câncer disseminado, que tem muitas dores e tal, e ele vai morrer. Quer dizer, ele pode eliminar esse risco. Ele iria morrer por causa de câncer de próstata, ele não vai morrer mais. Porque ele fez acompanhamento, fez o diagnóstico precoce, instituiu o tratamento. Então, não tem sentido não fazer. Né? E aí o que a gente estava conversando no começo é não só preconceito, mas a gente vê que muitos homens falam assim, eu não vou fazer exame, não sei se você já ouviu falar isso, eu não vou fazer exame porque eu não quero descobrir que eu tenho alguma coisa. Já. Isso é bem comum. Mas aí quer dizer, você não sabe, você não você põe debaixo do tapete, aí você não fica sabendo. Aí, quando você tem o diagnóstico, já é uma sentença de morte. Não, seu tumor está disseminado, você não tem mais o que fazer. Ao passo que, se você pegar no começo, tem aquele baque, mas fala assim, bom, tá, e agora? Não, as chances do senhor ser curado é de 90% a 95%, porque o senhor vem fazendo acompanhamento, e aí vamos fazer, e seja cirurgia ou radioterapia, e as chances de sucesso são altas. Beleza, aí ele já não vai morrer daquilo. Sim. Isso com certeza é bem menos invasivo e até o psicológico, né? Você fala, é difícil ir no médico, mas o mais difícil vai ser tratar depois se tiver alguma coisa mais grave. O preconceito e o medo que as pessoas têm, que a população tem do médico, ele deve diminuir. Os médicos estão aqui para ajudar, né? Não estão para massacrar ninguém. Então, eu acredito que isso vai melhorando. E muito desses exames já são bem menos invasivos do que antigamente. Hoje teve o simpósio lá de manhã na prefeitura e falava-se que a biópsia era feita manualmente, antigamente, tudo. E hoje já tem uma tecnologia muito maior. Acredito que nesses seus 20 anos de experiência, você já pegou, né? 20 anos atrás, o tratamento, a prevenção, o diagnóstico era diferente do que é hoje. E provavelmente daqui 20 anos vai ser diferente, mais diferente ainda. E tem alguma coisa em relação à tecnologia, à robótica, alguma coisa que trouxe benefícios para a área da saúde do homem? Sim, mas então, a robótica já é o tratamento, né? Que é uma modalidade da cirurgia. Mas falando o que você estava comentando antes, da questão do diagnóstico. Porque, como a gente falou antes, o toque e o PSA alterados não quer dizer que tenha câncer, mas aí tem que fazer um próximo exame. E no passado, o único exame era a biópsia. Hoje em dia você pode fazer ressonância, que é menos invasivo. Se a ressonância não mostrar sinal de suspeito de algum foco de câncer, dá para você continuar acompanhando. Se ela mostrar,
Aí tem que fazer biópsia, porque a próximo ressonância não faz diagnóstico, o que faz é a biópsia. Em que consiste a biópsia? Tirar pedaços da próstata, mandar para o microscópio e ver se tem câncer ou não. Tá. Agora, olha a diferença do que era antes. Biópsia manual. Então, o homem tocava a próstata, geralmente era o urologista que fazia, ele ia com uma agulha e ia tirando uma agulha calibrosa. Anestesia local. Não pegava tão bem a anestesia, então doía. E uma agulha mais calibrosa para tirar os pedaços da próstata. Depois evoluiu, foi o quê? Ultrassom. Então, o médico radiologista faz ultrassom, ele vai ver a próstata e vai guiar, aí já são pistolas, né, agulhas menores, então tira fragmentos por cada e tal. Mas ainda era com anestesia local, bloqueio local. E aí foi evoluindo ao ponto que hoje, o que a gente tem? Uma biópsia, que é com sedação, então o homem dorme, não vê nada. A agulha para tirar é muito mais delicada, muito mais precisa, então o trauma na próstata é bem menor, então tem menos risco de gerar prostatite, uma infecção que pode acontecer. Né? E os exames de ultrassom são mais precisos, então eles conseguem identificar melhor as áreas e dá para você fazer uma biópsia de fusão. Então não dá para você fazer biópsia guiada só por ressonância, porque tem que ser um exame dinâmico, como o ultrassom. Mas dá para sobrepor a imagem que você viu na ressonância, aquela imagem suspeita, e isso guiar o ultrassom. Sim. Então, é uma precisão maior. Sim. Então, a evolução foi muito grande no diagnóstico. E no tratamento também. Antes a gente fazia cirurgia aberta, e hoje em dia tem laparoscopia, robótica, que são menos invasivas. Os resultados são muito similares. Então, a cirurgia aberta, assim como a laparoscopia ou como robótica, a chance de controle da doença de cura são muito similares. Todos os estudos até agora mostraram isso. Mas a vantagem da laparoscopia e da robótica é que o trauma tecidual menor, menos risco de causar algum problema de ereção, a própria recuperação do paciente. A recuperação é mais rápida. Outra área bastante comentada é em relação às DSTs. O homem, quando ele suspeita que ele está com alguma infecção, ele tem muita dificuldade em buscar ajuda. Também por causa do preconceito e vergonha, às vezes tem que falar o que fez e tem vergonha disso. E como é que eles costumam chegar para você muito graves ou não? Você consegue fazer o tratamento tranquilo junto com a infectologia? Vocês conseguem tratar sozinho? Como é que funciona em relação às DSTs e AIDS, né? Que é a mais famosa. Essas DSTs tipo condiloma, que é o HPV, uretrite, que é uma famosa gonorreia, mas tem também a dita não gonocócica, entre outras, cancro mole, tem várias DSTs, né? Mas assim, normalmente o urologista trata essas, e quando é HIV, ou mesmo sífilis, aí a gente costuma encaminhar para o infectologista. Então faz um tratamento em conjunto. Mas é importante, sempre que o homem vem com alguma DST, fazer as sorologias, porque ele pode ter outras associadas. Então, às vezes ele vem com uma uretrite, uma gonorreia, uma uretrite não gonocócica, que é uma secreção mais fluida. A gonorreia é uma secreção purulenta que sai pela uretra, né, pelo canal do pênis. Essa não gonocócica, até mais comum, é uma secreção mais fluida, menos dolorosa. Mas é importante fazer sorologia, porque ele pode ter pegado HIV, aí tem um problema de saúde pública muito sério aí, né? Ou mesmo sífilis, aí tem que ser tratado precocemente, porque também o tratamento precoce de sífilis evita as complicações decorrentes da doença. E o problema, eu não sei se vocês têm observado isso, a gente tem comentado muito no nosso meio, que quando surgiu a AIDS, as pessoas começaram a ter um cuidado maior. Depois, com a evolução dos antirretrovirais, parece que a AIDS virou uma doença crônica. Então, as pessoas conseguem o controle e, com isso, começou a se relaxar no cuidado. Se eu pegar, tem tratamento. Né? Antigamente, se eu pegar, eu estou morto. Eu tenho tratamento, então, sim. Mas, puxa vida, tem tratamento, você vai ficar tomando remédio antirretroviral, você tem o risco de ter a sua imunidade diminuída. Então não tem sentido, precisa sempre manter o uso de preservativo mesmo, né? Não é, preservativo não é só para evitar a gravidez, no caso de relação heterossexual, mas seja a relação heterossexual ou homossexual, tem que usar sempre preservativo, a não ser que seja um parceiro fixo e que já se conheça, já convive, é diferente, né? Mas então é muito importante essa conscientização. Isso aí que a gente vê que vocês têm observado isso também, né? Que as pessoas têm relaxado, é muito importante não relaxar.
São casos de saúde pública, é muita gente, é um gasto muito grande também, né, dos cofres públicos em relação ao tratamento de AIDS. E são doenças ruins, né, doenças que causam muitos malefícios, não só na região geniturinária, mas na sociedade, na família, tudo mais, relacionamentos. Sim. E hoje em dia também é bastante falado em relação ao pré-natal do homem. É algo novo também que está sendo discutido. O que você tem a dizer sobre Pré-natal isso? seria quando vai para ter o filho com a mulher, para ele também fazer. Isso. Seria você fala o pré-natal para fazer uma avaliação da fertilidade dele ou quando a mulher já engravidou? Porque Durante o pré-natal seria já... durante o processo já de gestação. com a mulher grávida, né? Isso. Essa questão de pré-natal no homem eu não vejo muito sentido, na verdade, porque Tá. o homem tem que acompanhar a mulher, mas quem está grávida é ela, né? Sim. Tudo bem que o casal fica grávido também, ele tem que cuidar dela, claro, mas a gravidez não é uma doença, né? Sim. Então, aquilo que a gente fala, demanda alguns cuidados, mas é muito importante a gente não começar a exagerar nos cuidados, porque senão a gente vê muito isso, a nossa sociedade às vezes tem uma ilusão de controle, né? Tá. Então, a gente comenta muito isso. Como a gente foi se desenvolvendo, se protegendo muito, então, às vezes, você quer controlar tudo. Você quer pegar, não, vou fazer exame, não. E tem que deixar as coisas de uma forma mais natural. A gravidez é um processo natural, não precisa ser cercada de múltiplos cuidados. Tem aqueles cuidados básicos, mas não tem que ficar. Então, realmente, eu não vejo muito sentido nisso de pré-natal do homem. Legal. Posso concluir? Então, eu vou perguntar, então, das orientações de novo, aí eu faço a conclusão e deixo o contato. Para quem está assistindo aí a gente, você tem alguma orientação em relação ao homem que já passou dos 40 anos, não tem nenhum sintoma, não tem nenhum sinal de nenhuma doença? Existe essa orientação para ele buscar ajuda profissional, buscar um acompanhamento de um urologista para fazer tudo isso que a gente comentou no podcast de hoje. Essa é a orientação da Sociedade de Urologia mesmo. Exatamente. Então, homem acima de 40 anos, mesmo que não tenha sintomas, seja assintomático, fazer um acompanhamento anual com o urologista. Passar em consulta, ser examinado, o urologista vai pedir exames laboratoriais, eventualmente de imagem, ultrassom, que pode diagnosticar algumas doenças, alguns problemas em outros órgãos abdominais. E ele pode direcionar, se tiver alguma alteração, ele vai direcionar para algum outro especialista. Então, fazer esse acompanhamento todo ano. E como a gente falou, a questão de saúde global, né? Então, hábitos saudáveis de vida, alimentação balanceada, atividade física regular, procurar controlar o estresse. Não dá para eliminar o estresse do dia a dia, mas dá para controlar, né? Sim. Então, ter boa convivência social também. Eu acho que essas são as principais orientações para a vida, na verdade. Legal, muito obrigado, Pedro. Muito legal Eu bater que papo agradeço. aqui com você. Bastante coisa nova que eu não sabia. Fico feliz em saber. Quem está assistindo aí, se quiser pedir algum assunto, deixa aí nos comentários que a gente vai tentar pegar o máximo de informação e de especialistas qualificados para trazer para a população. E se quiserem entrar em contato com o Pedro, com a clínica dele, eu vou deixar também o telefone aqui na descrição do vídeo. Eles atendem muitos convênios, tem uma equipe muito boa que vai cuidar da saúde do homem como a gente merece, né? E, precisando, deixe nos comentários, deixe o curtir, se inscreve aqui no canal para ficar sempre por dentro de toda vez que a gente postar algum vídeo novo. Muito obrigado de novo, Pedro. Eu que agradeço. Muito E obrigado. a gente se vê na próxima. Amém. Saúde Digital SUS Campinas. Prefeitura de Campinas. Secretaria de Saúde. Secretaria de Educação. Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você.